Bom, pessoal, agora nós vamos falar a respeito das principais ferramentas Seis Sigma, tá? Aqui tem uma lista, existem mais ferramentas Seis Sigma, tá bom? Mas eu coloquei aqui a lista das ferramentas mais populares, tá? As que nós vamos encontrar com maior facilidade no mercado, tá bom? Então vamos lá. Bom, os gráficos básicos, né, pessoal? Pareto, a curva normal, a curva de Gauss, histograma. Então, todos esses gráficos são gráficos básicos que normalmente nós encontramos em qualquer projeto Seis Sigma, tá bom? Então, esses realmente são bastante populares, tá? Project Charter é um documento, tá? É um documento que todos os projetos Seis Sigma tem que ter, então não tem jeito, ele naturalmente ele vai ter que surgir, né, nesses projetos. QFD, Quality Function Deployment, essa é uma ferramenta totalmente voltada ao cliente, pessoal, ou seja, é uma ferramenta que conecta você ao cliente e entende exatamente o que o cliente quer do seu serviço ou do seu produto, tá? Então o QFD é uma poderosa ferramenta para você entender todas as especificações que o seu cliente quer, as questões objetivas e as questões subjetivas, né? Aquilo que o cliente quer que não está escrito, que você tem que traduzir, né, da melhor forma possível para o seu projeto, para conseguir entregar um produto ou serviço que atenda, né, as expectativas do cliente, tá bom? Então o QFD é uma ferramenta super poderosa para isso. O PFMEA, existe o PFMEA, existe o DFMEA, existe o TFMEA. P é de Process, que é o FEMEA para processos. D é Design, que é FEMEA para projetos novos, né? E T, FEMEA, é Tools, então é FEMEA para ferramentas. Então existe esse grupo de FEMEAs, para cada um tem, né, uma função aí. Mas para que serve no global o PFMEA? O PFMEA serve para você analisar a qualidade do seu processo através de três índices, tá? Severidade, ocorrência e detecção, e através desses três índices você determina o seu NPR. Determinando o NPR, você vê se o seu processo é um processo que tem que melhorar, tem que implementar novas ações ou não, né? Se ele já está adequado ao seu, de acordo com o que o seu cliente quer, tá? O PFMEA também é uma ferramenta muito importante e muito robusta também, tá bom? O SciPoc também é uma ferramenta importante. O SciPoc ele analisa uma determinada operação, então ela analisa quem são os fornecedores, quais são as entradas desses fornecedores, analisa o processo, depois a saída desse processo e a entrega ao cliente. Então você analisa, o SciPoc quer dizer Supplier Inputs, Process Outputs Customer. Então você avalia de uma maneira um pouco mais pontual, né, aquele processo. Então, e avalia as entradas e as saídas, tá? É um diagrama bem construído onde você vê claramente como é que funciona certas operações. Então, você avalia uma determinada operação, um determinado processo, tá? Você não avalia ele no global, é sempre mais pontual, tá bom? As estatísticas descritivas básicas, né, pessoal? Média, mediana, moda, desvio padrão, né? Todas essas questões, dispersão, teste de normalidade, tá? Então, essa estatística descritiva básica, tá bom? Outra ferramenta importante no Seis Sigma são as cartas de controle e os seus tipos, né? Então, tem cartas de controle para atributos, cartas de controle para variáveis normais, tá? Outra ferramenta muito importante dentro do Seis Sigma é o controle estatístico de processo. O controle estatístico de processo vai verificar se o seu processo está sob controle ou não. Então, coleta-se todos os dados de um determinado processo. Através da avaliação desses dados, você vai analisar dois índices, o CP e o CPK. Esses índices, para serem considerados ok, precisam estar acima de 1.3, tá? Então, tudo isso, toda essa ferramenta, né, a ferramenta do CEP, é uma ferramenta que vai trabalhar de forma preventiva no seu processo, ou seja, ela não deixa gerar peças ruins no seu processo, tá bom? O MSA é uma
ferramenta estatística, né? MSA, que é Measurement System Analysis, e IRR, né? Que é Repro e Repê, que é reprodutibilidade e repetibilidade. Esses dois itens aqui analisam o seu sistema de medição. Qual é a ideia de avaliar o sistema de medição? É ver se o sistema de medição seu é adequado à coleta de dados que você vai fazer a respeito das medições desse processo que você está trabalhando. Por que se faz isso, né, pessoal? Porque tem certos sistemas de medição que não são adequados ao seu processo. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer medir, né, o diâmetro, por exemplo, de um cabelo com uma trena. Bom, o equipamento trena, o sistema de medição trena, não é adequado para medir o diâmetro do cabelo. Então, qual seria um equipamento adequado? Um equipamento adequado seria talvez um microscópio, tá? Então, através do MSA, você tem os cálculos que mostram para você claramente se o sistema de medição que você está utilizando é adequado para aquele determinado processo, tá bom? Então faz as análises, faz essas medições todas aqui e você consegue chegar à conclusão adequada. Regressão linear, né, pessoal? Essa aqui é uma ferramenta estatística a qual a gente verifica se os seus dados, a composição dos seus dados formam uma linha reta. Por que isso, né, pessoal? Para você conseguir prever algumas situações, prever alguns resultados. De acordo com algumas amostras, você vai ter o resultado, né, baseado numa determinada coleta de dados, você sabe qual vai ser o resultado do seu futuro, tá bom? Então você primeiro avalia se aquilo é uma regressão linear. A partir do momento que você definiu, você sabe que é uma regressão linear, você consegue verificar o que vai acontecer com os outros dados, né, com outros dados que você tiver de outros lotes, tá bom? Séries temporais também, através das séries temporais você vai conseguir verificar através de padrões, né? Se 3 pontos desceram, 3 pontos subiram, o que está acontecendo com esse processo. Se ele tem uma certa. Se existem padrões de sequência de dados que podem se repetir ao longo desse processo. Por que isso, né, pessoal? Por que se tenta detectar esses padrões? Porque você vai conseguir também lá no futuro descobrir o que vai acontecer com aquela determinada sequência de dados, tá bom? ANOVA é a mesma coisa, né, pessoal? Análise de variância. Então você vai analisar a variância de um determinado grupo de amostras, tá bom? Teste de hipóteses. Então aqui você analisa as hipóteses e depois você testa. Então você vai verificar se o que você está pensando realmente é válido estatisticamente. Dessa forma você vai pegar um grupo de amostras, vai submeter as equações estatísticas e essa equação estatística vai dizer para você está certo ou está errado. Dessa forma você valida ou não a sua hipótese, tá bom? O teste quadrado faz exatamente a mesma coisa, tá? Mas com grupos de dados e contagem de dados, tá? Então faz essa avaliação de hipóteses, né? Faz essa avaliação de grupos de índices, de números, e você consegue validar esses números. Consegue também ter certeza se o que você está fazendo está correto ou não, tá bom? Ou não, né? Ou desvalidar, tá bom? E por último, o DOI, que é Design of Experiments. Esse Design of Experiments é uma ferramenta fantástica que faz o seguinte, ela pega a avaliação vou dar um exemplo aqui, a avaliação dos parâmetros de uma máquina. Então você tem uma sequência, né, de 2 ou 3 lotes, o qual você extraiu os dados, os parâmetros de fabricação desses produtos e você coloca no Minitab, lá na ferramenta DOI. E o que acontece? O DOI vai pegar esses dados, vai pegar esses parâmetros e vai otimizar, pessoal. E vai entregar para você quais seriam os parâmetros ideais para você se atingir o melhor resultado no produto. Então você utiliza o DOI para fazer esse tipo de melhoria. Então é uma melhoria, né? Normalmente você utiliza lá naquela fase improve do DMAIC, ok? Então o DOI é uma ferramenta fantástica para se trabalhar também. É uma ferramenta Six Sigma também. Então essas daqui são todas as ferramentas mais populares em Six Sigma, tá? Mas existem outras também muito poderosas e também muito úteis, tá bom?